declaramos y definimos como santo o Beato Antonio de Santana Galvão. E o inscrevemos na lista dos santos, estabelecemos que em toda a igreja ele seja devotamente honrado entre os santos. Nós vos louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Nós vos louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Esta terra brasileira que nasceu, desde origem sob o sinal da cruz, teve a bênção do trabalho missionário, desde o arauto do Evangelho de Jesus. Nós louvamos, nós os louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Nós vos louvamos em Frei Galvão e vos pedimos sua proteção. Paz e bem a você que chega nesse momento aqui no nosso santuário, nesse programa direto do santuário. E você já viu de início que a nossa motivação maior dessa tarde é falar sobre os 17 anos da canonização de Santo Antônio de Santana Galvão. Então esteja conosco nesse momento aqui, conversando, interagindo em nossas redes sociais, comentando, compartilhando esse nosso programa todo especial voltado ao nosso querido Frei Galvão. Seja bem-vindo você, paz e bem. Também quero saudar aqui Tereza Maia ao nosso lado. Paz e bem, dona Tereza. Paz e bem. A senhora pode falar com o microfone aqui. Paz e bem. Paz e bem Bem-vindo para ao nosso... todos nós. Obrigado. Bem-vindo ao nosso Santuário de Frei Galvão. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui. Maravilha. Dona Tereza Maia, nossa vizinha aqui de Guaratinguetá, uma grande mulher que traz na sua vida, em seu sangue também, o parentesco do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Pois é, um parentesco longínquo, mas existe. Mas traz essa herança e, né? De alguma forma nos aproximamos de Frei Galvão estando aqui ao seu lado, Dona Tereza. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Que bom. Dona Tereza vai compartilhar um pouquinho com a gente toda essa vida de Frei Galvão. Ela, como mulher de fé, certamente devota, não tenho dúvida, de Frei Galvão, claro. vai dizer um pouquinho da caminhada, né, da sua família, Então, da sua dedicação nesse processo. Ela também tem participação, o esposo, os seus familiares todos, no que hoje nós celebramos Santo Antônio de Santana Galvão. Então você que está aqui conosco nesse programa direto no Santuário é convidado a interagir, a comentar, a compartilhar esse nosso programa. Nós vamos dizer um pouquinho do processo de canonização de Frei Galvão com a participação de Dona Tereza Maia aqui, e você é convidado a conhecer, você que está vindo pela primeira vez e talvez não conheça toda a história, uma grande e bonita oportunidade de saber aqui diretamente do santuário, juntamente com Dona Tereza Maia. Dona Tereza Maia, diga um pouquinho, as pessoas estão vendo ali nossa TV Frei Galvão. Hoje, o que vocês, enquanto família, qual é a responsabilidade, antes de entrarmos no assunto da canonização, qual a responsabilidade hoje que a senhora abraça enquanto parente de Frei Galvão, do santo brasileiro? Então, eu sou diretora do Museu Frei Galvão e, claro, da Casa de Frei Galvão, onde é um pequeno museu pessoal sobre o nosso santo. Então, nós temos a maior alegria e felicidade de receber os devotos e aqueles que querem conhecer Frei Galvão. Então, ali a casa onde ele nasceu é uma coisa concreta, de que ele nasceu aqui em Guará mesmo, e foi muito importante em Roma, para a beatificação e canonização, existir a memória física dele numa casa. Então é muito
bom para a gente fica muito feliz de receber quem quer conhecer o nosso primeiro santo brasileiro. Então nós estamos falando aqui com a guardiã da Casa Museu de Santo Antônio de Santana Galvão. E as pessoas que têm interesse, é fácil chegar, dona Tereza Maia? Diga onde fica essa casa para aqueles que não conhecem ainda. É no centro de Guaratinguetá, tem a matriz de Santo Antônio, onde Frei Galvão foi batizado, desce 2 ladeirinhas e chega na casa onde ele nasceu, pertinho. E vai muita gente querendo conhecer, porque foi na matriz onde ele foi batizado e depois chegou lá para conhecer ao vivo a casa e a parte museológica da casa. De modo muito particular, dona Tereza, quando eu vou ali para aquele espaço entre a matriz e a Casa Museu, eu sempre lembro da cena de Frei Galvão, quando pequeno, Antônio, dando as coisas da mãe dele, né? Como caridade, né? Ele certamente via a mãe fazendo, e tem um quadro, né, que mostra justamente ele... Ele tinha esse dom da caridade, tanto que depois o próprio Papa deu um título para ele como homem da fé e da caridade. Da caridade, realmente, né? É bonito. Então, você que vem a Guaratinguetá, ao nosso santuário de Frei Galvão, também é convidado, conforme já dito por dona Tereza Maia, a conhecer a Matriz Santo Antônio, que os familiares participavam, e abaixo, né, descendo duas ruas? 2 ladeiras. 2 ladeiras. É fácil, né, dona Tereza? Fácil. Para baixo todo santo ajuda. Todo santo Frei Galvão também, né, dona Tereza? Claro. Então você é convidado a conhecer a Casa Museu de Frei Galvão. Vale muito a pena, muita história para contar, muitos objetos ligados ao santo. Chegam hoje, por exemplo, chegou uma senhora lá, cujo filho é médico, e diz que quando o caso complica, portanto, num parto, numa cesárea, ele chama o Frei Galvão, porque quando ele era criança, falava muito no Frei Galvão, e hoje que ele é padre, ele também chama o Frei Galvão para ajudar na operação. Maravilha, maravilha. Olha só, então você que está escutando aqui esse programa, conhecendo das próprios testemunhos de dona Tereza Maia, um pouco da vida de Frei Galvão, é convidado a fazer a experiência com o santo, invocar, chamar o santo, né? O Frei Jonas ali, ele tem um recado para você que nos acompanha, e você pode receber na sua casa as famosas pílulas de Frei Galvão. Pode. Não é verdade, dona Tereza? Frei Jonas vai contar para você como você pode receber essas pílulas aí na sua casa. Vamos prestar atenção. Paz e bem, meu irmão e minha irmã. Uma pergunta para você. Você sabe como fazer a novena a Frei Galvão? Não sabe? Então eu vou te ensinar. Preste atenção. Aqui nas minhas mãos eu tenho as pílulas dedicadas a ele. Aqui dentro deste envelope que você recebe aqui no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, você vai encontrar as 3 pílulas, e aqui você tem a oração que você fará os 9 dias. Durante esses 9 dias você vai tomar também as pílulas. E como que você faz para tomar? No primeiro dia, na abertura da novena, você já toma a primeira pílula que Frei Galvão confeccionou. No segundo, no terceiro e no 4º dia, você rezará somente a oração. No 5º dia, você toma a segunda pílula. No 6º, no 7º e no 8º dia, você faz a oração somente. E no 9º dia, para encerrar a novena, você toma a terceira e última pílula e também faz a oração da novena. Assim você vai sendo acompanhada espiritualmente por Frei Galvão, com a graça de Deus, alcançando aquilo que você precisa. Paz e bem, Deus abençoe. Então você pode receber na sua casa as pílulas da fé, as pílulas milagrosas, com a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Você que chega agora em nosso programa, estamos aqui no programa direto do Santuário, recordando os 17 anos da canonização do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. E no meu lado está aqui Tereza Maia, parente próxima. Diria próximo, dona Tereza. Próximo. Séculos. Alguns séculos, né? Que ela está comentando para a gente um pouco do processo até chegar na canonização. Então, dona Tereza, nós vamos agora lembrar de todo o caminho feito até a canonização. Certamente, vocês aí como historiadores, né? Vocês levam esse título da vida do santo. Certamente são as pessoas mais referência para nós comentarmos acerca disso, né? Pois é. Maravilha. Então,
todo santo, ele começa numa primeira fase, diria, diocesana. A igreja reconhece a diocese vendo a manifestação popular do povo em relação àquele homem ou àquela mulher dotado em virtudes celestiais. Ele começa a pesquisar e dá, a nível de diocese, a abertura do processo diocesano, né, da possível canonização do santo. Dona Teresa Maia, Frei Galvão em vida, ele já testemunhava milagres, já manifestava essas intervenções divinas? Então, ele já era considerado santo. Tanto que a minha avó toda noite rezava e dizia: tô rezando pro meu santo Frei Galvão, que é primo dela. Ah, sim. Então nós temos relatos de Frei Galvão enquanto ele vivo. Operando milagres. E quando ele vinha fazer uma viagem a Guaratinguetá, eles se reuniam para justamente receberem com o povo de tantos que queriam, claro, que ele rezasse e pedir a bênção dele. Ele era conhecido já como santo em vida. Então esses fatos, né, aqui certificados por Dona Teresa Maia, já era manifestado na vida de Frei Galvão. Então o bispo, vendo essas manifestações, ele aqui mais atualmente, ele abriu o processo, endereçou ao Vaticano para que o Vaticano desse atenção a esse santo, a este grande homem, no caso Frei Galvão, que manifestava as bênçãos divinas junto do povo. Após essa primeira fase diocesana, começa o processo propriamente dito. Após a aceitação do pedido e abertura do processo, o candidato é chamado de servo de Deus, né? A igreja tem esse título. Todos aqueles que são reconhecidos nesse processo são chamados de servo de Deus. O que a senhora diria, Dona Teresa Maia, percebendo Frei Galvão, esse homem de muitos milagres, como isso lhe provoca, enquanto cristã, né? Na tarefa de ajudar as pessoas? Como a senhora poderia dizer? A gente percebe que a mãe e o pai de Frei Galvão eram dedicados, né? Também na caridade, né? Talvez dizer sobre isso. Como é que era o pai e a mãe de Frei Galvão? Olha, para começar, eles rezavam toda noite, a partir das 6 horas da tarde, o terço em frente ao oratório na casa do Frei Galvão. Então, desde criança, ele estava incluído na vida religiosa. O pai era muito caridoso, pertencia à Irmandade de São Francisco, de Taubaté, e a mãe, claro, rezava muito, e tanto que os filhos cresceram com esse dom. O Frei Galvão teve um irmão também, que foi para o convento. Depois saiu, casou. E o Frei Galvão foi para o convento com cerca de 12 anos e ficou frei, porque ele já tinha esse dom desde criança. Então a família tem um papel importantíssimo ali na vida de virtudes de Frei Galvão. Desde o início, os pais, como a senhora dizia aqui, já contribuía nessa sua vida. Então, percebendo, né, no processo diocesano, depois os estudiosos, né, delegados, eles vão fazer a parte da historiografia, vão pesquisar, vão saber das virtudes consideradas autênticas do santo, e a igreja reconhecendo, a igreja dá ao Frei Galvão o título de venerável após o processo diocesano. Agora nós chegamos na terceira fase, que são a averiguação dos milagres. Depois de ser declarado venerável, a igreja começa a investigar a ocorrência pelo mesmo de um milagre vinculado à intercessão de Frei Galvão. Mas eu queria contar que em 1939 foi aberto já um processo para que ele fosse santo. Acontece que foi enviado e seria enviado a Roma e não se sabe por que ficou em São Paulo. Ah, não chegou Exatamente. Ah, entendi. 1939. Teve o primeiro processo aberto. Primeiro processo a ser aberto, porque depois Delmarnes foi procurar onde estava esse processo, lá na Causa dos Santos, em Roma, não encontrou. Voltou e mandou que se procurasse nos lugares onde podia estar em São Paulo, e foi encontrado. E não foi. E a partir daí as irmãs do Mosteiro da Luz já aguardavam os agradecimentos de milagres dele. Tanto que quando foi da beatificação,
foram 30 mil milagres. Nossa Senhora. Supostamente grandes milagres ou mais discretos foram para Roma. Uhum. Todos esses, foi um baita de um pacote enviado para todos esses milagres que chegaram a Roma. Tem um pacote enorme. Se não for inteiro, foi relacionado no Mosteiro da Luz. Deve estar lá. Então, nós estamos falando da terceira fase dos milagres. A Dona Teresa Maia disse que as irmãs detinham com elas, né, guardavam, e graças a Deus guardaram essas cartas de agradecimento relatando graças e curas de Frei Galvão. Exatamente. É o que eu peço até hoje, quem vai lá na casa do Frei Galvão ou no próprio museu, que é na praça, contando, eu falo, faz favor, escreva, assine e ponha a idade e a data. Sim. Para continuar. E tem continuado. Isso, Dona Teresa Maia, também é um dado científico, né? É um dado datado, científico. Né? Com a pessoa, com os termos assim, próprios. Concreto, né? Concreto. Então, esses milagres que foram enviados ao Vaticano, aí nós chegamos no processo da beatificação. Então, investigado esses milagres relatados, a Igreja reconhece o fato como algo extraordinário e sem explicações científicas que o comprovem o venerável e é considerado também beato. Então, como esses relatos que a senhora falou que as irmãs traziam, as pessoas traduziam em papéis, certamente anexavam exames, né, dizendo talvez a fala do médico. Né? E segundo a irmã Célia, agora até ficou mais difícil, porque precisa eletrocardiograma, exames físicos. Naquele tempo, bastava o relato da pessoa e do médico. É interessante porque nós, Dona Teresa Maia, quando nós também fazemos questão de registrar esses milagres, a gente grava os vídeos com as pessoas aqui, muitas delas trazem os exames, né? Exato. E trazem com ela a fala esclarecida e lúcida do médico, assim, não fui eu quem fiz isso, foi Deus e agradeça, foi Frei Galvão. Né? Exatamente. Então, esses são manifestações extraordinárias que dão os créditos a este que se tornou beato. Isso tudo favorece, havia a segunda etapa, outros milagres para chegar, enfim, à canonização. Porém, agora que seja declarado santo, ainda é necessário o reconhecimento de um segundo milagre ocorrido após a sua beatificação. Três milagres. Os que foram manifestados de alguma forma com o venerável, o beato e para ser santo um terceiro, né? Exato. Que segundo a irmã Célia tinha que ser forte. Forte, impactante. Foi duplo. Foi duplo? Foi a mãe que não podia ter filhos porque o útero era dividido em dois, um problema seríssimo. E depois o menino nasceu com problema pulmonar. E aí foi outra reza para o bebê. Conclusão, saiu do hospital completamente bom em pouco tempo. Esse é o Enzo, Dona Teresa? Enzo. Isso aí, o Enzo. Nós temos um vídeo na produção. Isso, temos o vídeo do Enzo aqui. A Sandra, a mãe dele, Dona Teresa, ela gravou pra gente. Então, esse milagre que foi o último, como Dona Teresa acabou de relatar, ele deu a Frei Galvão o título de... Deu o título e que não poderia, se não fosse um milagre, não poderia acontecer, tendo o problema da mãe e depois a própria criança que nasceu com esse problema no pulmão devido ao meio útero em que ele foi desenvolvido. Agora a mãe deve contar bem melhor. Você viu? Só para você chamar a atenção a fala da Dona Teresa Maia, que ela disse que a igreja pedia que fosse um milagre forte. E a intervenção do céu foi duplo, né? E foi forte. Exatamente. E deu a Frei Galvão o título de santo. Temos aí um vídeo da Sandra, mãe do Enzo, desse relato aqui trazido por Dona Teresa, e ela mesma vai traduzir um pouquinho o que foi ser uma miraculada e, de alguma forma, favorecer a canonização do Santo Antônio de Santana Galvão. Acompanhemos esse momento. Sandra, miraculada de Frei Galvão, e hoje, nesse dia de festa, de comemoração, eu venho também aqui agradecer os milagres que eu obtive por intermédio das pílulas milagrosas de Frei Galvão. Eu consegui o meu grande milagre, que é a vida do meu filho, a minha própria vida, e com esse grande milagre que foi possível fazer a canonização do nosso primeiro santo brasileiro.
Então, hoje, eu me sinto imensamente grata por fazer parte da história da igreja e por fazer parte da família Frei Galvão também. É isso, gente. Que vocês todos que estejam me ouvindo nesse momento possam ser curados, que vocês possam receber seus milagres pessoais por intermédio das pílulas do nosso querido Frei Galvão, que sempre olha por todos nós, brasileiros. Eu gostaria também de pedir imensamente que fosse mais difundido o nosso primeiro santo brasileiro fora do Brasil, não só aqui. Eu gostaria que ele fosse conhecido em todos os lugares, porque ele é realmente um santo muito especial. E eu fico imensamente grata, muito feliz por fazer parte dessa história. Eu e minha família agradecemos imensamente ao santuário, às pílulas, a todas as pessoas que difundem o nome de Frei Galvão, e eu espero que vocês consigam todas as suas graças em nome de Jesus, que Nossa Senhora os abençoe, assim como tem me abençoado muito, e fiquem todos com Deus. Então a Sandra relatou um pouquinho do milagre que ela e o filho receberam e que deu, por meio dessa graça extraordinária, o reconhecimento universal da santidade de Frei Galvão. Portanto, em 2007, pelo Papa Bento XVI, foi celebrado aqui em terras brasileiras, na cidade de São Paulo, a canonização de Santo Antônio de Santana Galvão. Dona Teresa Maia, a senhora como mulher de fé, como que é hoje estar neste santuário? A senhora viu, acompanhou todo o processo, hoje celebra, hoje recebe os devotos de Frei Galvão. O que no seu coração, no seu sentimento, enquanto mulher de fé, o que é hoje ter Frei Galvão como santo celebrado por muita gente? É uma bênção muito grande que eu nunca esperei poder ver ou assistir. Então eu fico muito feliz e com mais fé nele também em participar disso. Maravilha. Então, como mulher de fé, Dona Teresa Maia tem essa grande graça de poder contribuir, de colaborar. Olha só, o trabalho da Dona Teresa e do seu esposo Tom Maia é um trabalho que envolve afeto, que envolve fé e que envolve capacidade também, diria, de historiografar, né? Tom Maia, ele é também um cartunista, desenhista, né? Nós fomos lá porque ele desenha no local, em todos os conventos em que o Frei Galvão esteve. E até hoje eu fui reler o livro nosso lá, que é o Frei Galvão, o Santo de Guaratinguetá, é esgotado, e falei assim, precisamos arrumar para uma segunda ou terceira edição com os freis aqui. Maravilha! E atualizado, porque parou nos 35 anos, no 7º ano do Frei Galvão. Então vamos conversar sobre isso, Dona Teresa, atualizar esse... Temos muito interesse, né? É importante. Depois do programa a gente vai fazer uma conversa aqui. Você precisa ver, eu para vir aqui, eu precisei ler o próprio livro. Não. A gente tem que sempre se envolver um pouco com a história. Frei Galvão é um ilustre desconhecido, né? A gente se gaba e conhece um pouco, mas depois a gente tem que retomar uma leitura. E ali até hoje eu falei assim, nossa, se eu fosse escrever esse livro inteiro hoje, eu já nem tinha condição, porque eu fui fazendo a medida do que ia acontecendo. Sim. Agora já está atrasado, está faltando vocês. Então vamos participar com a senhora nesse processo, Dona Teresa Maia? Vamos sim. Como mulher de fé, nós queremos reconhecer a sua grandeza enquanto mulher nesse mês de maio, enquanto mãe, domingo, Dia das Mães, como guardiã da vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Então receba aqui do nosso santuário uma lembrança. Muito obrigada. Nesse presente, presenteamos o seu esposo também. É singelo, mas de coração. Não, mas o importante é isso. Eu agradeço e será guardado pelas gerações futuras. Amém. Obrigado, Dona Teresa Maia. Você que nos acompanha, tivemos por esses minutos aqui uma conversa muito bacana, muito gostosa, diria Dona Teresa, de conhecer um pouco do processo de canonização de Santo Antônio de Santana Galvão. Esse programa vai ficar aqui armazenado em nossas redes sociais, você poderá ver novamente. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente. A Dona Teresa me disse aqui, olha, se você tem milagres, você alcançou graças pela intercessão de Frei Galvão, mande para a gente, né? Para a Casa Frei Galvão, para o Santuário Frei Galvão, a gente compartilha. Ela já colocou uma missão para a gente aqui de atualizar, né, mais e mais
a biografia de Frei Galvão. Desde que ele nasceu e depois o que foi acontecendo. Centenário, depois 250 anos, e depois passar para o turismo religioso em Guaratinguetá. Maravilha. Então nós vamos ficando por aqui. O nosso programa se encerra. Mais uma vez, obrigado por tua presença. Deus lhe abençoe. Fico muito honrada de ter sido convidada. Estou sempre às ordens. Obrigado. Os céus agradecem, a Igreja do Brasil lhe agradece também, certamente, por ter se empenhado nessa tarefa. Deus te dê muita saúde e muita paz. Para todos nós. Maravilha. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Nós agora vamos encerrar rezando, pedindo as bênçãos de Deus pela intenção de nossa mãe, Maria Santíssima. Então, a nossa consagração a Nossa Senhora com as mesmas palavras, Dona Teresa, nós rezamos todos os sábados com as mesmas palavras da consagração de Frei Galvão, a Imaculada Conceição. Exatamente. Então, nós vamos consagrar a sua vida, a minha vida, a vida dos frades e a sua vida, você que acompanha conosco esse momento. Então, rezemos, nos consagremos à Virgem Imaculada com as mesmas palavras de Frei Galvão. Entrego-me por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima, minha Senhora, com doação livre, pura e perfeita de minha pessoa, para que de mim disponha conforme sua vontade, gosto e beneplácito, como verdadeira mãe e Senhora minha. Nas vossas piedosíssimas mãos entrego o meu coração, alma e entendimento, vontade e todos os demais sentidos, porque de hoje em diante corro por vossa conta e todo sou vosso. E não haveis de consentir pela vossa piedade, antes me tireis a vida que ofender o vosso bendito Filho Santíssimo, pela vossa pureza e conceição imaculada. Rogo a todos os vossos santos que orem por vós e por mim e me sirvam de testemunhas irrefragáveis desta minha filial entrega e escravidão. Eu me consagro à Imaculada Conceição, consagro a Dona Teresa, Tom Maia, consagro cada devoto de Frei Galvão, à Imaculada Conceição, a bem-aventurada Virgem Maria, assim seja. Amém. Amém. Vamos ficar despedir do povo, Dona Teresa, que muito obrigado por tua presença. Estamos às ordens. Obrigado. Fique com Deus e até sábado que vem nosso programa direto do Santuário. Nos acompanhe pelas redes sociais aqui do Santuário, o nosso site www.santuário Frei Galvão, TV Frei Galvão no YouTube, Santuário Frei Galvão no Facebook e @Santuário Frei Galvão no Instagram. Deus te abençoe, paz e bem.